Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Conhece alguém que tem esse problema, que sofre com a ansiedade? Vamos falar hoje com a psicóloga Isabela Amâncio, profissional super qualificada, de altíssimo gabarito, que a gente convidou para bater um papo e ela topou na hora, então vai ser um bate-papo muito bacana com essa grande profissional. Antes de começar o bate-papo com a Isabela, eu queria aqui agradecer aos nossos apoiadores, ao Cicobi Cred Inter, a Cervejaria Terra Boa, também a Droga Nossa e a Fisiofran. Expresso Cast. Nós temos uma dívida eterna com todos os cooperados que viabilizaram essa cooperativa. 30 anos é um desafio atrás do outro, tá certo? E hoje nós enfrentamos um desafio maior ainda, que nós temos um programa de expansão muito grande na região do estado de São Paulo. O futuro é uma realidade, no contexto do Cicobi Cred Inter, que segue fomentando o progresso, com um firme propósito de contribuir um mundo mais justo e igual, contribuindo ativamente para a evolução e a transformação na vida dos seus associados. Associe-se você também ao Cicobi Cred Inter e venha fazer parte da nossa história. Cicobi Cred Inter, 30 anos. Expresso Cast. E agora no nosso Expresso Cast eu tenho o prazer de dividir tela aqui com a Isabela Amâncio, psicóloga. Vamos falar um pouco sobre ansiedade. Tudo bem, Isabela? Seja muito bem-vinda ao nosso Expresso Cast. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês e só agradeço mesmo pela oportunidade. A honra é nossa de estar podendo pegar um pouquinho dessa tua experiência e aprender um pouquinho sobre a ansiedade, né? Que é um problema que afeta milhares de pessoas mundo afora, né, Isabela? Com certeza, o pessoal tá bem ansioso, viu? Dessa época de pandemia para cá, né? Aumentou bastante os casos de ansiedade, viu? Então, muitas pessoas têm o transtorno de ansiedade e nem sabem. Então, Isabela, mas a pandemia aflorou esse problema, mas ele já existia e com muitas pessoas, mesmo antes da pandemia, né? Com certeza, muitas pessoas já sofriam, né, do transtorno de ansiedade, mas agora aumentou, né, com tudo isso que a gente está vivendo. Aumentou também a procura pelo tratamento? Porque às vezes as pessoas têm ansiedade, Isabela, e acham que é bobeira, não é nada, né? Deixa pra lá, e você vai se curar com o tempo. A procura também, então, aumentou, com o mesmo número de pessoas que sofrem com esse problema. Aumentou, viu? Pessoal, muitas pessoas não sabiam o que era, não sabiam como reagir, né, à ansiedade. E aí, agora, tendo conhecimento do que é, vendo, né, sentindo os sintomas, conhecendo mais, procurou mais a terapia, sim, e também o tratamento medicamentoso e tudo mais, mas a procura aumentou muito durante a pandemia. Tá, então vamos explicar para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo o que é ansiedade, afinal de contas, porque muita gente acha que sabe, mas o que é a ansiedade? Então, antes da gente falar do transtorno de ansiedade, que é, né, a patologia ansiedade, a gente tem que falar da ansiedade mesmo como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque a ansiedade ela vai ser o nosso mecanismo de fuga ou enfrentamento. Então, é normal ter ansiedade. Então, é a ansiedade que faz a gente prever um possível acontecimento ruim e se antecipar, pensar, se planejar. Então, por exemplo, quando a gente vai ter uma prova, a gente estuda porque a gente sabe que possivelmente pode dar ruim aí se a gente não estudar. Então, é a ansiedade que faz isso com a gente. A ansiedade faz a gente se preparar para olhar para os dois lados, para atravessar a rua, enfim, para ter esse cuidado, essa cautela. Já o transtorno de ansiedade, ele vai aparecer quando a ansiedade ela saiu do controle.
Então, a ansiedade vira um transtorno, uma patologia, quando ela começa a atrapalhar a vida da pessoa. Então, tem muita ansiedade, a pessoa não fica preocupada com pontos específicos, acontecimentos específicos. Como, por exemplo, vou apresentar um trabalho e vou ter que falar em público. Isso é óbvio que vai gerar uma ansiedade na gente. Mas a pessoa, às vezes, ela vai precisar fazer uma entrega, ela começa a sofrer com aquilo. Ela vai assistir um programa, ela começa a sofrer com aquilo. Então, acontecimentos pequenos, isso. E ela começa a ter esse mesmo sintoma da ansiedade, como se ela fosse dar uma palestra. Então, Entendi. aí se torna uma patologia, que é o transtorno que a gente trata na clínica. Ansiedade, então, tem tudo a ver com medo. Andam juntos, ansiedade e medo, Sim, eles estão ali, ó, juntinhos. juntinhos, né? E a gente, então, tem que começar a acender o nosso sinal de alerta, né? Os nossos internautas, o pessoal que está acompanhando a gente, quando esse medo exagerado, essa ansiedade exagerada começa a atrapalhar o nosso dia a dia, né? Ou seja, Isso. sei lá, eu tenho que apresentar, como você disse, um trabalho na escola e aquilo lá vira o fim do mundo para mim. Aí, opa, peraí, alguma coisa está errada, eu preciso de uma ajuda Exato. profissional. É isso, né? Isso mesmo. E a gente costuma falar que quando eu devo procurar ajuda, quando se trata da ansiedade, quando você perceber que saiu do controle, quando você perceber que começou a atrapalhar a sua vida e que você não está dando conta sozinha mais. Aí é um transtorno. Porque até então, se você sabe manejar essa ansiedade, se você sabe no dia a dia, por mais que tenha acontecimentos que vão te causar a ansiedade, né? Às vezes para você tudo bem, você tem aquele desconforto da ansiedade, mas tudo bem. Só que chega um nível que ela começa a atrapalhar. Então, mesmo que sejam questões pequenas, começa a atrapalhar. E aí é a luz que acende para a gente procurar ajuda. Nem todos procuram ajuda, né, Isabela? Chega a casos que alguém tem que pegar o sujeito ali pela mão e levar até alguém que pode ajudar, um profissional da área? Porque eu fico imaginando que Sim. deve ser difícil, né? A pessoa falar assim, não, eu sofro com ansiedade, eu sofro de ansiedade. Não deve ser tão fácil assim, né? Sim, com certeza. A gente fala, a primeira coisa para o tratamento da ansiedade ou qualquer outro tratamento ser eficaz é a pessoa aceitar que ela tem aquela condição naquele momento. Então é a primeira coisa. Em muitos casos são os familiares, um namorado, uma amiga, que motiva a pessoa a procurar ajuda. Só que se ela não tiver essa noção de que realmente precisa de ajuda, não vai funcionar. Porque a terapia você tá lá para conversar com alguém, então você precisa estar disposto, né? Mas em muitos casos são pessoas, terceiros, que vão realmente apoiar, auxiliar e leva para procurar ajuda. O tratamento de uma pessoa que sofre desse transtorno de ansiedade é um tratamento rápido, depende do grau de quem está sofrendo com a ansiedade, é um tratamento que tem cura, é um tratamento que não tem cura. Como é que é esse processo todo, Isabela? Então, cada pessoa é um universo. Então, cada pessoa vai funcionar de uma forma. Muita gente chega em mim falando assim, Isa, eu quero me livrar da ansiedade. Não tem como. Não existe essa possibilidade de se livrar e viver sem ansiedade. E o tratamento é justamente você conhecer e aprender a conviver com ela. Então, você pode ter o transtorno de ansiedade e conviver ok com ele depois de um tempo que você entende quais são os seus gatilhos, que é o que faz você ter as crises de ansiedade. Depois que você entende como você pode se acalmar diante de uma crise, depois que você entende quais os primeiros sintomas que você tem numa crise, então você vai aprender a manejar mesmo e conviver em paz com a ansiedade. Então eu sempre falo, quando uma pessoa me procura para iniciar um tratamento, a primeira coisa que eu falo, eu não vou te prometer que você vai sair daqui sem ansiedade, porque não existe essa possibilidade. Só que o que eu posso me comprometer com você é que você vai chegar num nível onde você vai conviver de boa com ela. E o tempo do tratamento vai depender muito da disponibilidade da pessoa em se comprometer com aquele tratamento, vai depender do apoio que ela tem das pessoas em volta, vai depender do trabalho dela, enfim, porque às vezes o que pode ser um fator estressante, um fator gatilho para ela é o trabalho. Então tem várias coisas que interferem no tempo
do tratamento. Mas assim, eu tive um caso onde 6 meses de terapia eu dei alta para o meu paciente porque ele estava bem, conviveu bem com a ansiedade, ele conseguia se entender e não precisava tanto de mim naquele momento para ajudar ele a entender o transtorno dele. Isabela, então o tratamento ele é baseado em mecanismos onde a pessoa consegue controlar o gatilho, para que aquele gatilho não dispare. É isso? Exatamente, basicamente isso. E esse gatilho ele pode estar relacionado ao hoje, às situações de hoje, ou situações do passado. Então a gente vai investigando e se aprofundando nisso. A pessoa, eu vejo muito o tal do Dr. Google, né? O Dr. Google hoje manja pra caramba de todos os assuntos. Nem me fale. Se você procurar no Dr. Google, bater um papo com ele, ele vai te ensinar milhares de técnicas e dicas para superar a ansiedade. Não funciona, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, né, Isabela? Não, porque muitas vezes até a técnica que o Google está te entregando, até ela vai funcionar naquele momento. Só que você vai ter uma raiz da causa da ansiedade. É aquilo de tratar o sintoma e não a causa. Então, você precisa entender o que te traz essa ansiedade, precisa entender o que colocou isso dentro de você e como que isso se instalou dentro de você. Então, a ajuda, né, um psicólogo vai te ajudar justamente nisso, a entender de onde veio, por que veio, quais os traumas que podem estar relacionados a esse transtorno. Então, a ajuda psicológica vai ser diferente do Google nessa questão. Sim, sim. E o caminho até para encontrar a solução, né? Porque o Google ele é genérico, né? Ele é genérico, como você bem disse, cada pessoa é um universo particular ali, né? Exatamente. Você tocar na pessoa no ponto certo é que é a mágica do trabalho de vocês. Uma Justamente. pessoa que não se trata, Isabela, o que pode acontecer? Tem onde chega a casos de depressão profunda, a ansiedade é um dos gatilhos que levam para uma depressão? Pode ser que sim. A ansiedade pode sim levar à depressão. Não são todos os casos, Sim. mas pode levar. E até existem níveis, né? A gente pode dizer assim, de ansiedade. Então, se você não trata, você vai se aprofundando mais na ansiedade. Então, tem pessoas que não saem de casa por conta da ansiedade. Então, você pode chegar num nível extremo, justamente, por não tratar. E quando se chega a um momento de depressão realmente por causa da ansiedade, eu imagino que seja um nível extremo, né? A pessoa realmente é nesse caso que você falou, a pessoa vive trancada dentro do seu mundinho, do seu quarto ali, aí realmente fica difícil de resgatar essa pessoa para o nosso mundo normal do dia a dia, né? Com certeza, porque aí a depressão, ela é a tristeza, né? Vamos colocar assim. É aquela tristeza, a pessoa não se sente feliz com nada, a pessoa não vê cor em nada. E a ansiedade é justamente o contrário, é aquele acelerado. Então a pessoa tá lá querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, aquele monte de pensamento na cabeça. Então na hora que junta os dois, dá um pane, assim, né? A pessoa precisa realmente de entrar com tratamento psicológico, com tratamento medicamentoso e, às vezes, até outros tipos de terapia integradas para conseguir sair, né, e conviver bem com a ansiedade, sair dessa crise de depressão. Então, fica muito intenso o transtorno. É bem preocupante, né? As pessoas realmente têm que ficar atentas a esse tipo de problema aí para não deixar que chegue a um ponto extremo desse, né? De realmente essa ansiedade, que é algo, claro, complexo, mas que dá para se ter uma solução, né? Antes que chegue no nível de uma depressão profunda. E eu já conversei com alguns psicólogos e eles falam que a depressão, a ansiedade, né? Como você disse agora há pouco, tem níveis, né? E chega a ter crises de ansiedade, né? Quando chega nesse momento de crise, realmente é porque tá feia a coisa, né, Isabela? Aí, opa, vamos correr atrás de um médico aí, de um psicólogo para você, porque realmente tá precisando de ajuda, né? O que seria uma crise de ansiedade, Isabela, para a gente entender? Uma crise de ansiedade? Sim. Então, eu costumo falar que a gente é igual um balde, um copo. Estão acontecendo coisas e a gente vai enchendo. Quando a gente não coloca para fora, o corpo vai dar uma forma de tirar isso de dentro da gente. E quando a pessoa tem o transtorno de ansiedade,
essa forma de externalizar toda essa pressão que a pessoa pode estar sentindo é justamente na crise. Então, o corpo, ele vai dar um sinal de alerta, tipo assim, pelo amor de Deus, olha pra dentro pra você entender o que tá acontecendo. Porque deu aqui. Tudo que eu podia segurar, eu segurei. Então, numa crise de ansiedade, a pessoa vai ter taquicardia, a pessoa vai ter boca seca, ela pode ter tremor, ela pode ter enjoos, ou qualquer outro tipo de questão gastrointestinal, porque a ansiedade, ela foca bastante no sistema gástrico, né, digestivo, e ela pode ter dores de cabeça, dificuldade de concentração, ela pode ter falta de ar, mais recorrente é a palpitação e a falta de ar, as mãos e os pés suando. Então, isso é uma crise, principalmente quando está tudo isso associado, geralmente, ao pensamento acelerado, que são várias coisas passando na cabeça ao mesmo tempo. Então, isso é uma crise de ansiedade, é a forma que a gente pode identificar uma crise. Perfeito. Isabela, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, foi show de bola. Eu quero te convidar novamente a deixar um convite aberto para a gente aprofundar mais nesse assunto. Eu acho que é algo que a gente precisa de estar falando, a gente precisa de estar conversando, porque muitas pessoas sofrem de ansiedade nos dias de hoje, né? Então, quanto mais informação a gente levar para essas pessoas, melhor para que elas acendam aquela luz e procurem realmente um profissional aí. Hoje a gente tem muitos profissionais, né, Isabela? Seja aqui pela região, que atendem nas suas clínicas, o próprio sistema de saúde hoje fornece, aqui eu falo aqui de Guaranésia, aqui em Guaranésia a gente tem um centro de psicologia, você atua em Ribeirão, atua no interior de São Paulo, né? Então também tem as UBSs aí também, tem tem um pessoal que já preparado para isso, né? É importante procurar ajuda, né? Com certeza. O ato mais corajoso que uma pessoa pode ter em relação a ela, e o maior ato de autocuidado é você pedir ajuda. Muitas pessoas acham que pedir ajuda é justamente o contrário, é um sinal de fraqueza. Só que não. Você precisa ter muita coragem, você precisa ser muito forte para reconhecer que talvez nesse momento você não esteja conseguindo sozinho e você permitiu outra pessoa te ajudar. E é justamente isso que o psicólogo vai fazer. Vai te ajudar, te acolher, te incentivar, te ajudar a se entender, e tudo isso sem julgamento, sem nenhuma frase que a gente costuma falar, né? Ah, isso aí é frescura, tem certeza? Não, a gente vai estar lá 100% para acolher e auxiliar nessa trajetória. Valeu, Isabela, obrigado pela participação, viu? Super beijo para você, tudo de bom. Eu que agradeço, até mais. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Expresso Cast. E assim a gente encerra a edição de hoje do nosso Expresso Cast. Pena que no finalzinho a gente teve um pequeno problema no áudio com a Isabela, né, que acabou atrapalhando um pouquinho aí a audição, né? Mas eu acho que todo mundo conseguiu entender. Eu já até deixei o convite em aberto aqui para a Isabela, para que ela volte logo para a gente aprofundar mais no assunto e poder, de alguma forma, ajudar as pessoas que sofrem desse grande problema. E não é uma nem duas pessoas, não. São milhares de pessoas espalhadas aí mundo afora que sofrem com a ansiedade. A você, meu grande amigo, a você, minha grande amiga, muito obrigado pela participação aqui no Expresso Cast. Valeu muito e até a próxima.